Feche teus olhos na presença dele agora, Jesus.
testemunhando hoje de manhã aqui, né? E louvado seja o nome do Senhor. Ontem não estava bem, com dor no rim, mas hoje já está louvando ao Senhor. Quem glorifica o Senhor pela vida desse? Coloque a mão no seu coração, se você puder. Diga assim comigo: Senhor, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Pra dentro de mim, nada
no seu lugar. Você vai pedir agora, né? Cumprimentei pelo menos 200 pessoas. Glória a Deus, louvado seja Deus, para se sentar. Bendito é o nome do Senhor para sempre. Aleluia. A professora hoje vai ser a Tailane ou a Karen ou a Eli? Quem que vai cuidar das crianças lá? Não foi decidido? Mas vai ter lá embaixo as crianças, né? Aleluia. Vai ter? A Tailane? Então, o pastor pediu para deixar aqui então hoje. Então, fiquem aqui mesmo. Glória a Deus, aleluia. Vou convidar a irmã Meire para fazer a oração, então ficamos todos aqui juntos, né? Louvado seja Deus, aleluia. Senhor nosso Deus e Pai, Jesus querido, aqui continuamos na Tua presença. Eu te louvo, Jesus, por este domingo, por começarmos o nosso dia na Tua casa, já no nosso café, na comunhão que tivemos com nossos irmãos. Muito obrigado, Deus, por este momento. Agora nós vamos ouvir a Tua palavra. Eu sei que o Senhor já colocou, Senhor, a Tua palavra no coração do Teu servo. Eu sei que ela vai vir de encontro às nossas vidas de uma maneira gloriosa. Abençoa, Pai, o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Antes de iniciar aqui a palavra, eu quero dizer aos homens que aqui estão: quem é homem e glorifica o Senhor? Somos homens, fiquem em pé para eu ver. Quem gosta de comer? Gente, pode sentar. Dia 8 agora de agosto é o dia que antecede o Dia dos Pais. Nós teremos um jantar para os homens aqui na igreja. Um jantar para os homens. Clube do Bolinha. Aí os homens vão cozinhar também. Fiquei sabendo que o Levinho gosta de cozinhar, o Leandro, né? O Vinícius diz que gosta de cozinhar também, né, Vinícius? Gente, Wagner disse que é um cozinheiro mais cheio. Vinícius. Já falou dele. Quando o tom é Vinícius, você sabe que é você. Ô irmã Lucy, pode falar. A irmã Lucy vai fazer sobremesa. Olha, mulher, que Deus bom. Vamos dar um aplauso a Jesus Cristo. Já temos a sobremesa, gente. Isso é ideia do irmão Fabiano. Nós vamos ter um momento aí com os homens de bate-papo, né, de comida, de comunhão. E é antes do Dia dos Pais. Tá bom, gente? Dia 8, a partir aí das 19 horas, estaremos aqui. Talvez até a gente planeje para fazer uma costela no chão. Uma costela no chão. Mas aí tem que começar a assar, né? 6 horas da manhã. Vai ficar bem no ponto. Então a gente vai ver ainda o cardápio, né? Talvez seja uma costela, mas se for um estrogonofe, nós comemos também. Amém, gente? O que importa é a nossa comunhão. Um momento aí para os homens, outras, hein, Douglas? Todos os demais que aqui estão, Abner, todos os homens e os
os hominhos. Solteiros e casados. É igual a decisão do terceiro lugar, né? França e... Qual foi o time? França e Inglaterra, né? Jogo de solteiro e casado. Valendo costela e que suco. Mas aqui é diferente. Aqui vai ser um jantar de comunhão. Amém, gente? Solteiros e casados. E vai ser bênção. No nome de Jesus. Queridos, vamos. Nós estamos na lição 7 da nossa revista. Você que tem revista aí pode abrir. A lição 7. E vamos dar continuidade. Hoje nós estamos falando. Hoje nós falaremos sobre discipulado. Já iniciamos domingo passado, mas é um assunto muito rico. E com certeza o Senhor falará aos nossos corações. Vamos abrir aí em Marcos 16. A gente já terminou o louvor, mas as pompas continuam tocando bateria. Marcos 16. Vamos ler a partir do 9. Do 9 ao 19 aí. Quem sentir de ler, pode ler. Marcos 16, do 9 ao 19. Vamos lá? E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou aqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. Depois Jesus apareceu em uma outra forma a outros 2 seguidores que estavam no caminho do interior. Indo esses anunciaram aos outros, mas nem ainda esses creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, porque não haver crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhe: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer que for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão as que crerem no nome, expulsarão demônios e falarão novas línguas. Pegarão a serpente, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Agora, o Senhor, depois de descalar e falado de todo o que se vive no céu, assentou-se à direita de Deus. Então, saindo os discípulos, pregaram por toda parte. O Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra com os sinais que ela acompanhava. Irmãos, vamos fazer mais uma oração? Amém? Vamos colocar em pé. Chamar o irmão Levinho aqui para estar orando para nós. Eu não vou demorar muito na palavra. O irmão Levinho vai orar. Paz do Senhor a todos os irmãos. Amém. Vamos orar então. Senhor meu Deus, na tua presença, Senhor, estamos aqui para te adorar, Jesus, te agradecer por esse dia maravilhoso, Senhor. Obrigado pela tua presença, Senhor, já podemos sentir através da tua palavra, a tua presença, meu Deus. Abençoa cada um nesse momento, nesse lugar, Jesus. Em oração, te peço agora para todos sempre. Amém, Senhor. Amém.
Pode sentar. Todos nós sabemos que Jesus ressuscitou, e se Ele ressuscitou, Ele está vivo, e vive para interceder por nós. Ou seja, Jesus cumpriu muito bem a sua missão, e hoje Ele olha para a sua igreja e vê o fruto do seu digníssimo trabalho, do bom trabalho que Ele fez, tomando um cálice de ira, para que nós possamos tomar o cálice da salvação. Eu gosto muito do Salmo 116, onde o salmista compôs assim: que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem conferido? Tomarei o cálice da salvação e cumprirei os meus votos. E, gente, nós temos o privilégio de participarmos deste cálice de salvação, porque isso custou um cálice de ira. Salmo 75, 8. Um cálice efervescente, com fezes. E quem deveria tomar este cálice seríamos nós, pela desobediência e, consequentemente, pelo pecado. Se você está em dúvida acerca disso, abra lá o Salmo 75, 8. Verso 8. Salmo 75, 8. Salmo 75, verso 8. Pois o Senhor tem na mão um cálice cujo vinho espuma misturado com especiarias. Ele derrama o vinho, e todos os perversos o bebem até a última gota. Gente, o ser humano, o homem, se tornou um ser muito perverso. Afinal de contas, Jeremias ele abordou bem a natureza do homem e o seu coração. Abordou muito bem isso. Abra comigo o profeta Jeremias. O profeta chorando, sofreu uma barbaridade, pregando a ouvidos surdos, chamando a atenção dos seus patrícios, mas poucos lhe deram ouvidos. Por quê? Porque Jeremias anunciava juízo de Deus. Juízo. O profeta Jeremias anunciava o cativeiro. E o que o povo quer ouvir? Quer ouvir palavra que caia bem, que soe bem nos ouvidos. É só isso que a maioria das pessoas querem ouvir. Mas quando é palavra que confronta, aí dói. Jeremias 17, 9 diz assim: o coração humano é mais enganoso que qualquer coisa e é extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto é mau? Vou fazer uma pergunta para mim e para você. Quem conhece bem direitinho o seu próprio coração? Tem alguém no nosso meio? Se manifeste. Queridos, nós só conhecemos o nosso coração de fato mediante as situações, mediante tudo aquilo que a vida proporciona a nós. Aí nós vamos saber de fato quem nós somos quando nós reagimos, como o nosso coração se posiciona em relação a tudo aquilo que nos permeia, em relação a tudo aquilo que nos acomete, em relação a tudo aquilo que está funcionando exteriormente ao nosso redor. E aí cabe a nós administrarmos com o nosso coração tudo isso. E muitas vezes a coisa sai do controle. Sai do controle.
E queridos, o coração do homem é enganoso e perverso. Eu fico pensando em Davi. Será que Davi era suficientemente controlado em todas as suas atitudes, decisões, palavras, sendo um verdadeiro adorador como ele foi? Maior compositor dos salmos. Mas no dado dia, gente, mediante tudo aquilo que ele venceu, tudo aquilo que ele construiu, todas as batalhas onde ele foi honrado, até mesmo matando urso, leão, vencendo um adversário que aos olhos humanos seria quase impossível vencer, como Golias, que nunca tinha perdido uma batalha, nunca tinha perdido uma guerra, e administrando o seu coração em relação à perseguição de Saul, que foi uma perseguição perversa também, por causa de inveja. E Saul tinha o desejo de tirar a vida de Davi. Não conseguiu, porque Davi também era ungido do Senhor. Saul era ungido do Senhor, mas Davi também era ungido do Senhor. Davi também tinha sido ungido por Samuel. Tinha a marca de Deus. E por mais das perseguições, não conseguiu ser tocado nesse sentido, porque Deus era com ele. E ele tinha adoração no seu coração. Mas um dado dia que ele olhou para Batseba, aí a coisa mudou. Aí ele não conseguiu se controlar. E aí muitos valores que ele tinha construído até aquele momento na sua vida foi por água abaixo. Foi por água abaixo. E as consequências na vida dele foram muito tristes mesmo. Porque pela infelicidade maior, a mulher inventou engravidar. Certo? E aí ele elaborou um plano maquiavélico, diabólico, para que o marido dela fosse o pai da criança. Mandou chamar Urias na guerra. Vem cá, meu filho, vou te dar uma folga. Aí você vai para casa, está lá tua mulher, fica de folga. E gente, o Urias não quis ir. Aí ele embebedou o Urias, achando que assim o homem iria até a tua casa, até a casa dele, para ter um relacionamento com a mulher dele, com a esposa dele. Mas ele bêbado dormiu na porta de Davi. Por quê? Porque naquele momento Urias não foi um homem perfeito, com certeza. Não foi, ninguém é. Nenhum homem, nenhuma mulher que está aqui dentro é perfeito. Eu não boto a mão no fogo por ninguém que está aqui dentro, nem por mim mesmo. Por ninguém. Aí, gente, o Urias, naquele momento, ele teve fibra, ele teve hombridade, ele teve caráter, bom caráter. Não é justo. O que ele pensou? Os meus colegas lá na guerra, aí, sem saber o porquê, eu pego folga e vou para casa, tenho um momento de deleite, de prazer, enquanto os meus companheiros estão na batalha. Isso não tem lógica. E mesmo embriagado, ele conseguiu manter a sobriedade. Pensar, ter ética. Vocês que estudam psicologia, ter ética. Teve ética, bom senso naquele momento. E não foi, gente. Aí o que o Davi teve que fazer? O homem, segundo o coração de Deus, que já tinha vencido tantas batalhas, elaborou um plano para se livrar do Urias, para poder casar com a Batseba e assumir o filho que estava dentro. Não deu certo. Por quê? Salmo 44, 21 diz que Deus conhece os segredos do coração. Provérbios 15, 11 diz que Deus sonda o inferno e a perdição. Quanto mais o coração nos fica
Deus estava contemplando tudo aquilo. Gente, o homem consegue tapar o sol com a peneira? Tem como? Já tentou isso? Já tentou tapar o sol com a peneira? Já fez uma experiência dessa, meu filho? Wagner, você que é científico, nosso irmão Wagner. Tem como tapar o sol com a peneira? Gente, aos olhos de Deus nada escapa, absolutamente nada. E adianta, queridos, hipocrisia da nossa parte, nesse sentido? Adianta falta de sinceridade? Adianta? Não adianta. Mas, mediante, queridos, tudo aquilo que é decisão de Deus a nós, é aí que o nosso coração vai fazer a diferença. Porque mediante isso, Deus enviou um profeta lá. E um verdadeiro profeta, né? Porque o verdadeiro profeta, o que ele tem na sua boca? A voz de Deus. Não é a voz sua. A voz do benefício próprio. A voz que deseja soar bem no ouvido de quem quer que seja. Não, o verdadeiro profeta tem na sua boca a voz de Deus. Amém, gente? É por isso que nós, como igreja, precisamos discernir hoje a verdadeira voz profética. Porque a voz profética tem a voz de Deus na sua boca. Tem a voz de Deus. Aí o Natan foi lá e todos nós conhecemos a história. E falou da injustiça da parte de Davi. Do quão baixo ele foi nos seus procedimentos. E as consequências. A partir de hoje, a espada não se apartará da tua casa. Porque você, sendo um homem rico, tendo aí um monte de animaizinhos que você poderia usufruir, você foi e pegou a única ovelhinha daquele que tinha só uma e que bebia leite do prato dele. Aí, como chegou lá um visitante, você, ao invés de pegar uma das tuas ovelhas, você foi e pegou a dele, que só tinha uma. Gente, que forte isso. Então, querido, a sentença é essa. Aí já começou uma sucessão na vida de Davi. Uma sucessão. O primeiro bebê da Batseba morreu. Aí o Amnon, que era filho dele, desejou como que é o nome da moça lá? Desejou a Tamar. Irmão com irmã. Incesto. Cobiçou a própria irmã. Tamar era irmã de Absalão, do mesmo pai e da mesma mãe. Amnon era só filho de Davi, com outra mulher, certo? Com outra mulher, ambos filhos do mesmo pai, Davi. Aí, gente, elaborou um plano lá, o Jonadab, que era primo, sobrinho de Davi, primo do Amnon. Por que anda tão cabisbaixo, Amnon? Eu desejo Tamar. Aí, ao invés do Jonadab dizer assim, Tamar mesmo, está ruim a situação, e vai ficar de mal a pior, porque eu vou te dar um conselho ímpio agora. Vai se fingir doente, manda com que Davi envie lá a Tamar para fazer um olho e te dar na tua boquinha, e cuidar assim. Aí o Davi caiu lá do Amnon, mandou a filha dele lá, e a hora que a Tamar entrou no quarto, deu. A violência acometeu. E o diabo ali dançando, se levantando. É igual nós tínhamos um filme chamado Pecadores. E
tem uma implicância espiritual. O filme do ator que ganhou o Oscar. Acerca lá de um momento, a gente consegue perceber a ação no mundo espiritual. Demônios. Lembra dele? Demônios, assim, agindo no mundo espiritual. Mas menos nós, gente, naquele ato ali, a ação de demônios. A ação de demônios. E queridos, aconteceu o que aconteceu. O Absalão ficou furioso e elaborou também de matar ou não uma filha estuprada, um bebê morto, uma filha estuprada. O Absalão fez vingança, matou Amnon, mais um filho morto. Aí o Absalão fugiu, né? Ficou um tempo fora. Quando voltou, quis tomar o reinado do pai. Já tinha uma vingança, uma amargura no seu coração. Morreu também, se levantou contra o seu próprio pai. Quantos filhos mortos? 3, uma filha estuprada. Aí o outro filho dele, chamado Adonias, desejou o reinado de Salomão. E Salomão deu uma chance para ele, não vai ter o reinado, tá? Mas aí, depois, Adonias foi até Batseba e pediu que ela intercedesse, que queria que uma mulher que foi cuidar do Davi na sua velhice, esquentar Davi sem ter relacionamento com ele, chamada Abisag. Aí o Adonias desejou a Abisag e o Adonias queria a Abisag, ficar com a Abisag, e pediu para Batseba, e Batseba foi até Salomão. Salomão, Adonias, teu irmão, quer casar-se com a Abisag. Por causa disso, Salomão matou o Adonias, porque o Adonias desejou aquela mulher que cuidou do Davi lá na sua velhice. Não sabemos por quê, por desejar uma mulher. Mas uma sucessão de mortes na vida de Davi, porque o coração do homem é enganoso e perverso, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Aí o Davi, amados, o Davi, na sua velhice, ele chama o Salomão. E qual o principal conselho de Davi, dentre muitos conselhos importantes que um pai deu para o seu filho? Eu gosto muito daquilo que está registrado lá em 1 Reis, capítulo 2, conselhos de Davi a Salomão. Um dos principais conselhos de Davi a Salomão foi: seja homem. E o Davi foi o homem suficiente também para assumir os seus erros. É por isso que em 1 Crônicas 29, 28 diz que Davi morreu velho, cheio de dias, riquezas e glória. Por quê? Que ainda passando por tudo isso, sofrendo a sentença da parte de Deus, perdendo filhos do jeito que ele perdeu, a morte de 4 filhos e uma filha estuprada. Por que ele ainda morreu velho, cheio de dias, riquezas e glória? Porque ele tinha humildade no seu coração para assumir os seus erros. Pequei, Senhor, e compôs lá o Salmo 51. Compôs o Salmo 32, onde eles põem lá que Deus perdoa transgressões, iniquidades, pecados. Porque uma coisa é diferente da outra. Pecado é uma coisa, iniquidade é uma coisa e transgressão é outra. Não é só questão de pecar, não, tem muito mais, é muito mais abrangente. Certo? Só você ler o Salmo 32. E queridos, aí ele pede para Deus aquilo que nós cantamos: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito reto e inabalável. Mas ele chamou o Salomão e falou assim ao Salomão. Quem registrou foi Salomão, mas ele aprendeu com o seu pai. Ele registrou lá em Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. E por quê? Por que nós devemos guardar o nosso coração? Segundo a psicologia, por que nós devemos guardar o nosso coração? Porque dele procedem todas as saídas
guardar. Guarda teu coisa, vigie. Vigie. Ontem eu estava ministrando no seminário a epístola de Paulo aos... Ai, me dá uma vontade de falar, mas eu vou me conter. Aos irmãos de Corinto. Já dá para imaginar o que eu queria dizer, mas não vou dizer. Aos irmãos da igreja de Corinto. Gente, e lá no capítulo 10, Paulo está usando exemplos do Antigo Testamento. Está dando de imoralidade, de idolatria, etc. e tal. E no versículo 12 ele diz assim, que foi uma mensagem não só aos irmãos de Corinto, mas a todos nós. Ele declarou assim, aquele que está de pé, como que é a sequência? Aquele que está de pé, cuide que não. Como que nós vemos isso? No discipulado cristão, como que nós vemos isso? Quem pode participar comigo? No discipulado cristão, como que nós vemos essa questão? Aquele que está de pé, cuide que não cai. Gente do céu, silêncio no arraial. Aí entra a questão do julgamento, né? Porque você não pode julgar, porque qualquer um pode cair. Qualquer um. Todos. O ser humano tem esse negócio. Mas o cair do homem não cai de Deus. Que boa colocação, hein? Muito boa. A gente não pode julgar. Portanto, carta de Paulo aos irmãos de Corinto, para não dizer outra coisa. Vocês já entenderam, né? Quem entendeu o que eu quero dizer? É Corintos ou Coríntios? Ai, mas deixa mais fácil. Não, meu é Corintios. Coríntios, não, falando os irmãos de Corinto, para não dizer outra coisa. A igreja de Corinto. Aos irmãos da igreja de Corinto, bate a vontade de dizer, mas não vou dizer, até porque eu sou desse time. Queria ser santo. Cadê o Douglas? Eu tinha certeza. É só ele, né? O Douglas tem espírito de velho, né? Meu Deus. Eu acho que é o pai dele que tem espírito de velho. É uma coisa lá do Antigo Testamento. Sempre santos. Aí, gente, Paulo falou lá aos irmãos da igreja de Corinto, falando de Santa Ceia. O que ele ensinou lá? Examine-se o homem a... Mas por que nós temos uma tendência, queridos, de ao invés de salvar os outros, estender discipulado aos outros, ajudar os outros, nós temos uma tendência maior de julgar os outros? É ou não é? De olhar mais para os outros do que para nós mesmos. De julgarmos os outros errados enquanto nós somos os certos. Por que nós somos tão tendenciosos dessa maneira? Tem muitos que não falam, mas pensam, né? Às vezes pensam pior do que quem fala. Uma das maiores dificuldades do homem é assumir erros. E nesse sentido, gente, cabe a renúncia aqui abordada no primeiro tópico. O que significa ser discípulo de Jesus? Renúncia. Não é fácil você renunciar ao teu próprio eu. Não é fácil. E Jesus renunciou ao seu próprio eu a fim de abençoar, a fim de ajudar, a fim de levantar o homem caído. Era para nós tomar esse cálice. Era para nós.
Mas Jesus, ele renunciou-se a si mesmo e conclamou assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo é abrir mão do seu coração. Gente, não é fácil. Não é fácil abrir mão do seu próprio coração, dos seus próprios desejos, das suas vontades. E nisso consta o discipulado. O discípulo dá total prioridade ao reino de Deus em sua vida. Ele faz isso em obediência à palavra. Essa atitude implica necessariamente renúncia. Veja alguns dos aspectos mencionados nos evangelhos. Em primeiro lugar está o reino, até mesmo em relação à família. Tem muitas pessoas que confundem isso, gente. O que deve ser prioridade na minha vida? Deus ou a minha família? O que deve ser prioridade na minha vida? Deus ou a minha família? Meu Deus, será que é tão difícil responder isso? Obviamente que é Deus. Você consegue salvação pela tua família? Através da tua família? Quem quer que seja? Não, você consegue salvação e vida eterna por Deus. Quem pode ler um texto para mim que está em Mateus 10, 37 e 38? Mateus 10, 37 e 38. Quem ama o pai ou a mãe mais do que eu, e a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Olha aí, gente, precisa explicar o texto. Quem ama pai, mãe, filho, filha, mais do que Jesus, não é digno dele. Então a nossa vida, a partir do momento que nós temos entendimento de palavra, gente, é uma vida abnegada, no sentido de fazermos a vontade de Deus. Nisso consiste a Shema. Deuteronômio 6, 4. Diz lá que o nosso Deus é o único Deus e que nós devemos amá-lo com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. O Senhor Deus é o único Deus, e nisso tem que consistir a nossa vida. Aí precisamos ter um envolvimento pessoal com Jesus. Aí precisamos ouvir as instruções de Jesus com atenção e não seguirmos o conselho da nossa própria vontade. Porque se nós funcionarmos pela nossa vontade, o que vai prevalecer, amados? Quem pode me responder? Se nós funcionarmos nesta vida pela nossa própria vontade, o que vai prevalecer? Coração humano, a carne. Nós temos muita inclinação à carne, não é verdade? Olha, só de pensar na costela de chão lá no dia 8, não foi forte. Mas não é essa questão de carne, picanha, né? O Leandro está de folga hoje, vamos fazer um churrasco lá. Não é essa carne. Você sabe muito bem do que eu estou falando, gente. Nós somos muito mais carnais do que espirituais. Nós aí oferecemos. O que nós oferecemos de culto a Deus na semana? Nós estamos muito mais preocupados com as coisas da nossa vida aqui, certo? Com as coisas da carne, propriamente dizendo. Só que isso pode extrapolar também. Pode extrapolar. E nesse sentido que reside o perigo. É aí que nós precisamos ter muito cuidado. E gente, Paulo,
passou um conselho maravilhoso lá em Efésios 5, onde ele diz assim: não sejais insensatos, mas procurar entender qual seja a vontade de Deus. A vontade de Deus é que deve prevalecer na minha vida a partir do momento que eu sou o discípulo de Jesus. Nosso paradigma é Cristo, e quando Cristo falou acerca do cálice, se for possível, passa de mim este cálice, porém que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Ali falou tudo. Que deve prevalecer é a vontade de Deus na minha vida. Se fosse prevalecer a vontade sua na sua vida, como que você estaria hoje? Você tem noção? Diante de tudo aquilo que você já abriu mão para estar num relacionamento com Deus. Agora, se você não tivesse tido o temor de Deus em muitas decisões que você já tomou, imagine você qual seria a tua história. Já parou para pensar nisso? Queridos, se não fosse a vontade de Deus na minha vida, se não prevalecesse a vontade de Deus na minha vida, o Espírito me testifica que com certeza eu já estaria morto. Porque eu tinha uma vida inclinada à carne. Até mesmo sendo bem taxativa e direta, a questão da bebida, mas. Porque quando eu me deparei com uma situação muito triste, eu pensei, olha, eu bebo e fumo, mas a partir de amanhã, isso não vai mais acontecer na minha vida. E, gente, tomei uma decisão ali pelo Espírito, e eu penso que Deus assinou embaixo aquela decisão minha. E a última vez que aconteceu isso foi lá nos meados de 1996. E dou glória a Deus por isso. Nunca mais necessitei de um copo de álcool, nunca mais fumei um cigarro, nunca mais pus um baseado na minha boca. Nunca. E não sinto vontade disso absolutamente never. Nada. 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 Porque se o Filho de Deus libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente sereis livres. Gente, agora se eu não tivesse funcionado pela vontade de Deus, eu já estaria morto. E se Deus não fizesse cumprir-se a vontade dele na minha vida, ser um crente de igreja, por quais caminhos eu já teria andado? Deus do céu. Aí eu não tenho nenhuma noção do que teria sido na minha vida, se eu não tomasse a decisão de ser um crente igrejeiro do jeito que eu sou. E glorifico a Deus por ser um crente igrejeiro, porque eu tenho a plena consciência hoje, com 53 anos, que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Não fazer mais a minha vontade, porque pela minha vontade a loucura é certa. O homem é um ser muito louco, a ponto até de torcer para o Corinthians. Acabei entregando o jogo, né? Então, queridos, envolvimento pessoal com Jesus, ouvir instruções de Jesus, observar Jesus na Bíblia e agir segundo Jesus é muito importante. Quem aqui tem o costume de conversar com Deus e perguntar qual é a vontade de Deus? Quem? Se faz pergunta para Deus? Você consulta a Deus nas suas decisões?
Jesus está exercendo autoridade na tua vida? Você está funcionando pela palavra dele? Quem aqui funciona pela palavra de Jesus? Mas se alguém vem hoje te dar um tapa na tua face, você oferece a outro? Está disposto a perdoar, não digo 7, mas 70 vezes 7? Está disposto a amar até mesmo os inimigos? Está na disposição? Você tem uma coisa que eu tenho facilidade, é amar os meus inimigos. Aquele que me faz mal, aquele que me deseja mal, aquele que me passa uma rasteira, aquele que me critica por trás. Eu amo esses. Nobreza na alma é agir como Ruth agiu, é honrar quem não tem mais nada a oferecer a você. Isso é ter caráter, mente de Cristo. Porque a palavra diz que Ele nos amou enquanto nós ainda éramos pecadores. Ele fez isso. E nós de graça recebemos e devemos darmos de graça. Sem merecimento nós recebemos e consequentemente, assim devemos compartilhar. Porque vamos dar atenção, tempo, oportunidades, favorecimentos a somente aqueles que nos é conveniente. Temos o dever primordial de fazermos discípulos. Gente, por que Jesus morreu na cruz? Para que os crentes hoje venham no domingo. Só Deus. Só recebemos. É isso. Qual que foi a maior missão de Jesus? Salvar e resgatar o homem. Aí Jesus treinou discípulos e enviou-os. Agora vocês vão, façam discípulos, porque a missão é essa, a salvação do homem. Tudo bem, nós vamos ser igreja, nós vamos ter momento de culto, de comunhão, de comermos juntos, tudo isso é muito bom, edificante, faz parte. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja estabelecida pelo Senhor. Por quê? Por causa de nós? Não, por causa da cabeça que é Cristo. Ele está no controle da sua igreja. Quem glorifica o Senhor Jesus por isso. E se nós fazemos parte desse corpo, cada parte do corpo tem o quê? Uma função. E se o rim não está funcionando bem, Roberto? O meu rim não está funcionando bem, mas eu só senti aqui no meu dedo esquerdo a dor. Na verdade não, todo o corpo sente que não está bem. E certa vez o fígado olhou para o coração e declarou: eu queria ser o coração. Ou um dos pulmões olhou para o outro e disse: você é mais bonito, eu queria ser você. Gente, cada parte do corpo tem a sua, mas todos estão trabalhando conjuntamente. Tem alguma coisa em vão no teu corpo? Isso aqui eu preciso pensar que isso aqui está tendo utilidade. Vou cortar minha mão, porque essa mão está me atrapalhando. Vou tirar o... Sabe que isso aqui tem alguma função? Tem, Roberto? Você que lida com isso aí direto. Não, é isso aqui que se lida, né? Como que é o nome disso aqui? Cílios.
Wagner, qual que é a função dos cílios? Impedir que o suor cabelo tem função no corpo? Não entendi o teu riso, Wagner. Não entendi o teu riso. Cabelo tem ou não tem função no corpo? Qual que é a função? É ser bonito. Cabelo é a gente proteger do sol, é ou não é? É ou não é? Cabelo é proteger do sol, é ou não é? Tudo tem fundamento no corpo. Mas e a unha olhou para si mesmo e olha, tem valor. Gente, por menor que seja, tem o seu devido valor. Então, o corpo, ele está num processo, trabalhando conjuntamente, funcionando pela cabeça. Agora tira a cabeça, funciona o corpo? Já viu lá um corpo sem cabeça? A não ser uma mula sem cabeça. Só o quê? A pênis não serve para nada. Mesmo? Mas no fundo tem. Tem para estourar e causar. Vou terminar 11 horas. Eu senti falar que não descobriu ainda a função, mas todas as pessoas que fazem, elas engravam depois que tem constante de Deus. Então, eu acho que uma funçãozinha. Tem sim. Se está no corpo, tem. alguma coisa que eles fazem, agora não tinha isso. Essa não é comprovada, né? Mas vai me descobrir aqui. Se está no corpo, tem função. Tem função. Só depois eu trabalho aqui. Mas gente, e o corpo ele funciona em conjunto com uma missão. Então nós, como corpo de Cristo, nós temos uma missão. E qual que é a nossa missão? A nossa missão é trabalharmos conjuntamente pela vida. Pela vida. Meu coração está batendo para que eu tenha. Então o corpo de Cristo ele tem que trabalhar para que gere vida. E vida só aqui? Não. Essa oração. Vão e façam discípulos de todas as nações. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será. Olha, gente. Então nós precisamos trabalhar pela condenação. Não, porque esse eu quero que seja salvo e esse não. Quem é a igreja aqui que deseja, eu vou trabalhar pela condenação, mas é por isso que eu não vou pregar. Não. Vão e preguem. Façam discípulos. Leve não a sua palavra, mas a palavra de Cristo, a palavra da cabeça, não cabeça careca, cabeça. Cabeça de Cristo. Amém, gente? Por que fazer discípulos? Porque é uma ordem de Jesus. E fazer discípulo é discipular pela palavra de Jesus. Cristo ama o pecador. Terceira parte. De que necessitamos para discipular, gente? Disposição, preparo e ação do Espírito Santo. É necessária disposição, mas por que nós estamos aqui nessa manhã? Ah, porque teve um café, pastor. Eu amo café arábica. É porque eu sou de que a irmã ia fazer um bolo de milho. Nós estamos aqui exatamente por esse momento aqui, gente. Preparação, discipulado, educação cristã, palavra.
treinar a igreja para o discipular, para a pregação, para o desejo de estar na casa de Deus, aprendendo para ser abençoado e consequentemente abençoar. Essa é a nossa missão como igreja. Amém? Tem que haver preparação. Por que Jesus preparou os discípulos, amados? Por que Jesus não escolheu os discípulos e falou assim: vamos, de qualquer jeito, o que importa é aleluias. Estava falando no seminário ontem, né? Oh, aleluias. Não é nem aleluias só, né? É oh, aleluias. Parece que está domando um cavalo, né? Ao mesmo tempo que está domando um cavalo, está glorificando oh, aleluias. Não dá, gente. É aleluia. Não tem essa no final. São esse tipo de coisa que nós precisamos aprender, amados. Discipulado. Discipulado tem que ter preparo, tem que ter ensino, tem que ter educação cristã. Como que você vai fazer missões? Como que você vai pregar? Como que você vai se comportar? O que a psicologia ensina? Resumindo, condensando uma palavra só, o que a psicologia ensina? Mistério. Ensina a ser artístico hoje. Ter ética. Mais ou menos isso, né? Estou respondendo por mim. Mas o bom comportamento humano. O psicólogo, ele vai ouvir a Letícia. Vamos colocar em pé. Eu não sei o que nos olhos. Ele vai ouvir ela, se ele não enlouquecer, ele vai dar um bom conselho. Regulação da palavra. Vem fazer uma oração aqui para nós. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor por esta manhã. Quem foi abençoado nessa manhã? Tudo bem, fui abençoado. Já estou abençoado, à noite não precisa ver. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada por esta manhã, Senhor, abençoada. Peço que o Senhor abençoe todos os meus irmãos que aqui estão, as suas famílias, Senhor. Que essa semana também seja uma semana abençoada, de vitórias, Senhor. E que à noite também, ó Pai, possamos estar aqui para te louvar, te agradecer, Senhor. Muito obrigada por tudo que fez em nossas vidas, o que está fazendo e o que fará. Em nome de Jesus, amém. Nossa missionária, olha bonitinha, né? Deus, em nome de Jesus, abençoe os teus filhos agora. Nós vamos aos nossos lares e queremos, ó Deus, o teu olhar, o teu rosto resplandecendo sobre nós. Seja conosco, Senhor, repreenda todo mal, toda fúria do maligno, e que possamos ter esse desejo pelo teu Espírito de à noite estarmos aqui novamente para um culto ao Senhor, para adoração, para agradecimento, para nos rendermos a Ti, porque o Senhor é o doador da vida, e nós glorificamos o Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz hoje e sempre. Amém e amém. Cumprimento o Senhor.